Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui hoje sobre como o dólar tornou a moeda dominante do mundo. A ascensão do dólar americano como a principal moeda global é um fenômeno complexo que ocorreu ao longo do século XX e continua a influenciar a economia mundial hoje. Aqui estão alguns fatores chaves que contribuíram para essa dominação. Pós-Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como a maior potência econômica do mundo. A Conferência de Bretton Woods, em 1944, estabeleceu o dólar como a moeda de reserva principal, atrelando outras moedas a ele e permitindo a conversibilidade do dólar em ouro. Estabilidade econômica. A economia dos Estados Unidos demonstrou uma estabilidade relativa, o que fez com que muitos países quisessem manter reservas em dólares. Isso aumentou a confiança na moeda. Mercados financeiros. Os Estados Unidos desenvolveram os mercados financeiros mais avançados do mundo, oferecendo liquidez e segurança para investidores internacionais. O acesso a esses mercados foi fundamental para a adoção do dólar. Globalização. Com a crescente globalização, o comércio internacional passou a ser dominado pelo dólar, tornando-se a moeda preferida para transações comerciais. Muitas commodities, como petróleo e ouro, são cotadas em dólares, reforçando sua posição. Política monetária. O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, exerce uma influência significativa na política monetária global. As decisões do Fed afetam taxas de juros e fluxos de capital, impactando economias ao redor do mundo. Confiança e segurança em tempos de incertezas econômica ou política. O dólar é visto como um porto seguro. Essa percepção aumenta a demanda por dólares. Durante crises, solidificando sua posição no sistema financeiro global. Influência geopolítica. O poder militar e a influência política dos Estados Unidos também desempenha um papel crucial. O país tem uma presença militar global e é um dos principais players nas instituições financeiras internacionais. Esses fatores, entre outros, cimentaram a
posição do dólar como a moeda dominante no comércio e nas finanças internacionais, moldando a economia global nas últimas décadas. Vamos explorar mais a fundo alguns aspectos que contribuíram para a dominação do dólar americano no cenário global. Sistema de Bretton Woods, após a Segunda Guerra Mundial, os sistemas de Bretton Woods estabeleceu regras claras para as relações monetárias internacionais. O dólar foi atrelado ao ouro e outras moedas eram fixadas ao dólar. Isso criou um sistema de câmbio estável e facilitou o comércio internacional, já que países podiam converter suas moedas em dólares com confiança. Papel do dólar em transações comerciais. O dólar é frequentemente utilizado como a moeda de escolha para transações internacionais. Isso significa que mesmo que um produto seja vendido entre dois países que não usam o dólar como moeda local, o preço muitas vezes é cotado em dólares. Isso simplifica o comércio e reduz o risco cambial para as empresas. Reservas de câmbio. Muitos países mantêm reservas em dólares como parte de suas políticas monetárias. Essas reservas são usadas para estabilizar a própria moeda, controlar a inflação e garantir a capacidade de cumprir obrigações internacionais. A quantidade de dólares em circulação no mundo é um indicativo da confiança global na moeda. Dólar como moeda de refúgio durante crises econômicas ou instabilidades políticas. O dólar é frequentemente visto como um ativo seguro. Investidores de países tendem a comprar dólares, aumentando sua demanda e valorização. Isso fortalece ainda mais a posição do dólar como uma reserva de valor. Influência das multinacionais. As grandes corporações multinacionais dos Estados Unidos que operam em diversos países frequentemente realiza transações em dólares. Isso cria um ciclo em que mais empresas e países adotam o dólar para facilitar negócios, reforçando sua posição dominante.
inovações financeiras. Os Estados Unidos são líderes em inovação financeira, desenvolvendo produtos financeiros completos e acessíveis, que usam o dólar como base. Isso atrai investidores globais e instituições financeiras, perpetuando a centralidade do dólar nos mercados. Desafios ao dólar. Embora o dólar seja a moeda dominante, existem desafios em sua posição. Países como China e Rússia têm buscado alternativas como o yuan e o rublo para reduzir a dependência do dólar. Além disso, novas tecnologias financeiras como criptomoedas também levantam questões sobre o futuro do sistema monetário. Política externa e sanções. Os Estados Unidos frequentemente usam o dólar como uma ferramenta de política externa, implementando sanções econômicas que afetam países que não seguem suas diretrizes. Isso pode levar a um aumento da resistência internacional ao uso do dólar, mas também reforça sua importância para a economia global. Esses fatores coletivos ajudam a entender por que o dólar americano continua a desempenhar um papel tão central na economia mundial, influenciando não apenas transações comerciais, mas também políticas, econômicas e financeiras em todo o mundo. Vamos aprofundar ainda mais nas implicações da dominação do dólar e nos aspectos que a envolvem. Impactos nas economias emergentes. A prevalência do dólar pode ter efeitos mistos nas economias emergentes. Por um lado, é a acessibilidade ao financiamento em dólares pode facilitar o crescimento econômico. Por outro lado, a volatilidade do dólar pode causar instabilidade quando o dólar se valoriza. As dívidas dominadas em dólar se tornam mais caras para países que não possuem receitas em dólar, potencialmente levando a crises financeiras. Efeito de rede. O dólar se beneficia do chamado efeito de rede, onde quanto mais pessoas o utilizam, mais útil e valioso ele se torna. Isso cria um ciclo valioso, um ciclo vicioso,
Empresas, governos e indivíduos preferem usar o dólar porque é amplamente aceito que, por sua vez, incentiva mais pessoas a adotá-lo. Este efeito é difícil de quebrar, o que solidifica ainda mais a posição do dólar. O papel das organizações internacionais, instituições como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, que tem sede nos Estados Unidos, também desempenha um papel na promoção do dólar. O FMI, por exemplo, usa o dólar como a principal moeda em suas operações e empréstimos, o que reforça sua posição em relação a outras moedas. Adoção de moedas digitais. A crescente popularidade das criptomoedas e das moedas digitais emitidas por bancos centrais, CDB, DCS, pode desafiar a dominação do dólar. Algumas nações estão explorando a criação de suas próprias moedas digitais para reduzir a dependência do dólar. Em transações internacionais, no entanto, a aceitação global dessas novas moedas ainda é incerta. Influência cultural e soft power. O soft power dos Estados Unidos, através da cultura popular, tecnologia e estilo de vida, também contribui para a dominação do dólar. As marcas americanas, filmes e a música têm uma presença significativa globalmente, tornando o dólar uma representação do sonho americano e dos valores associados. Desafios geopolíticos. A ascensão de outras potências como a China, que está promovendo o yuan em transações internacionais, pode desafiar a posição do dólar. A iniciativa do Cinturão e Rota da China, por exemplo, visa aumentar o uso do yuan em países que fazem parte desse projeto, criando um sistema financeiro alternativo comércio internacional e acordos bilaterais. Alguns países têm buscado acordos bilaterais que permitem o comércio sem a necessidade do dólar, como acordos que utilizam moedas locais. Esses movimentos podem reduzir gradualmente a dependência do dólar, mas ainda estão longe de ameaçar sua posição dominante. Implicações para políticas monetárias.
A dominação do dólar também influencia as políticas monetárias globais. Países que mantêm reservas em dólar precisam considerar a política monetária dos Estados Unidos ao formular suas próprias estratégias econômicas, o que pode limitar a autonomia econômica deles. Perspectivas futuras. Embora o dólar tenha mantido sua posição de liderança por décadas, o cenário global está em constante mudança. A tecnologia, as mudanças nas dinâmicas de poder e a crescente resistência de algumas nações podem eventualmente moldar um novo panorama monetário. As próximas décadas serão cruciais para observar se o dólar continuará a ser a moeda de reserva global ou se outras moedas ganharão espaço. Essas considerações fornecem uma visão abrangente das múltiplas facetas que envolvem a dominação do dólar no mundo, revelando tanto os benefícios quanto os desafios que essa situação implica para diferentes economias e para o sistema financeiro global. Vamos explorar ainda mais alguns aspectos e implicações da dominação do dólar, bem como as mudanças potenciais que podem ocorrer no futuro. Dólar e comércio de commodities. O dólar é a moeda padrão para a maioria das commodities, como petróleo, ouro e grãos. Isso significa que países que importam nessas commodities precisam de dólares para realizar transações. O que acontece então é que a demanda por commodities em dólar sustenta a demanda pela moeda em si. Isso cria uma interdependência entre o dólar e os mercados de commodities, solidificando ainda mais seu status. Ciclo do déficit e sustentabilidade. Os Estados Unidos frequentemente opera com déficits orçamentários e de conta corrente. No entanto, como o dólar é a moeda de reserva mundial, o país pode sustentar esses déficits de maneira mais fácil do que outros países, pois a demanda global por dólares permite que o governo continue a se endividar sem consequências imediatas severas. Entretanto, essa situação levanta questões sobre a sustentabilidade
a longo prazo. Efeito do Federal Reserve. O Federal Reserve, como o Banco Central dos Estados Unidos, tem um papel crucial na economia global. Suas decisões sobre taxas de juros e políticas monetárias podem ter repercussões globais. Por exemplo, um aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos pode levar a uma valorização do dólar, o que pode tornar as exportações americanas mais caras e impactar economias emergentes com dívidas em dólar. Desenvolvimento de sistemas alternativos com o aumento da insatisfação de alguns países em relação ao controle que os Estados Unidos exercem sobre o sistema financeiro global. Há um movimento crescente para desenvolver sistemas alternativos. O sistema de pagamentos internacionais da China, o CIPS Cross-Border Interbank Payment System é um exemplo de um esforço para reduzir a dependência do sistema SWIFT, que é dominado pelo dólar. Dólar e crises financeiras. A dominação do dólar pode exacerbar crises financeiras globais. Quando há uma crise, a demanda por dólares aumenta, levando a uma apreciação da moeda. Isso pode tornar mais difícil para países com dívidas em dólar pagarem suas obrigações. Potencialmente levando a crises de dívida soberana, inovações em finanças descentralizadas, DeFi. O crescimento das finanças descentralizadas, DeFi, pode impactar o papel do dólar. Plataformas DeFi estão criando novas maneiras de realizar transações e empréstimos sem a necessidade de intermediários tradicionais, o que pode, em última análise, afetar a centralidade do dólar em algumas transações. Educação financeira e adoção de criptomoedas. A crescente educação financeira e a aceitação de criptomoedas podem mudar a dinâmica do sistema financeiro. Embora o dólar seja a moeda dominante, hoje a aceitação de criptomoedas por parte de governos e instituições financeiras pode criar um novo paradigma econômico, geopolítico e alianças. A dominação do dólar também está
intimamente ligada a alianças geopolíticas, países aliados dos Estados Unidos tendem a utilizar o dólar em suas transações, enquanto nações que se opõem à política americana podem buscar alternativas. Isso pode levar a uma fragmentação do sistema monetário global, onde diferentes blocos econômicos utilizam diferentes moedas. Mudanças climáticas e sustentabilidade, as questões ambientais também podem influenciar a dominação do dólar, à medida que as economias se tornam mais conscientes das mudanças climáticas. Pode haver um movimento em direção a moedas que priorizam práticas sustentáveis, potencialmente criando um novo espaço para moedas alternativas. Previsões futuras. Embora o dólar tenha uma posição forte, hoje as mudanças nas dinâmicas econômicas e políticas podem levar a uma evolução no sistema monetário global. O futuro pode ver um maior multipolarismo, onde várias moedas de reservas coexistem, ou até mesmo a ascensão de uma nova moeda global que desafia a hegemonia do dólar. Esses aspectos fornecem uma visão mais abrangente sobre a complexidade da dominação do dólar e os muitos fatores que podem influenciá-la no futuro. A interação entre economia política e inovação tecnológica continuará a moldar o cenário monetário global. Vamos explorar mais detalhadamente alguns tópicos e tendências que podem impactar a dominação do dólar e o sistema financeiro global. A ascensão do yuan chinês. A China tem promovido ativamente o yuan como uma alternativa ao dólar. O país tem buscado aumentar o uso do yuan em suas transações comerciais, especialmente com seus parceiros comerciais, como na África e na Ásia. Além disso, a inclusão do yuan na cesta de moedas do FMI, usada para calcular os direitos especiais de saque SDRS em 2016, foi um passo significativo em direção à sua internacionalização. Moedas digitais de bancos centrais, CBDCs. Muitos países estão explorando ou já implementaram suas próprias moedas digitais de bancos.
centrais, CBDCs. Essas moedas podem facilitar transações internacionais e reduzir a dependência do dólar. O Banco Central da China, por exemplo, está testando seu yuan digital, o que pode ter implicações significativas para o comércio e a economia global. Efeitos da globalização desigual. Embora a globalização tenha impulsionado o uso do dólar, também resultou em desigualdades econômicas. Países em desenvolvimento frequentemente enfrentam dificuldades quando suas economias estão atreladas a uma moeda dominante que não pode controlar. Esse fenômeno pode gerar descontentamento e levar a movimentos em direção a sistemas monetários alternativos. O papel das organizações regionais, como a União Europeia e a ASEAN, estão buscando aumentar a utilização de suas próprias moedas em transações internacionais internas. Isso pode reduzir a dependência do dólar em suas respectivas áreas, criando blocos econômicos que utilizam suas próprias moedas como padrão. Impacto das sanções econômicas. Os Estados Unidos utilizam sanções econômicas como uma ferramenta de política externa, restringindo o acesso de países específicos ao sistema financeiro global, baseado no dólar. Isso pode levar os países afetados a buscar alternativas, como a troca de suas moedas locais em transações bilaterais ou a adoção de criptomoedas. A importância das redes de pagamentos. As redes de pagamento internacionais como SWIFT desempenham um papel crucial na dominação do dólar. Qualquer alternativa ao sistema do SWIFT que permita transações sem dólares pode desafiar a hegemonia do dólar. O desenvolvimento de sistemas de pagamento alternativos como o CIPS da China pode ser uma resposta a essa dominação. A influência da tecnologia financeira. A tecnologia financeira fintech está transformando o setor financeiro, proporcionando novas maneiras de realizar transações como pagamentos instantâneos e contratos
inteligentes. Isso pode reduzir a dependência de moedas tradicionais, incluindo o dólar, à medida que mais pessoas adotam soluções financeiras baseadas em tecnologia. Desafios à soberania monetária. A dominação do dólar pode representar um desafio à soberania monetária de outros países, nações pequenas ou em desenvolvimento. Podem se sentir pressionadas a adotar políticas que atendem aos interesses dos Estados Unidos em vez de suas próprias necessidades econômicas. Isso pode levar a um movimento em direção a uma maior autonomia monetária. Mudanças nas preferências do consumidor. Com o aumento da conscientização sobre questões sociais e ambientais, os consumidores estão se tornando mais exigentes em relação às práticas das empresas. Isso pode levar a uma demanda por moedas ou ativos que sejam percebidos como mais éticos ou sustentáveis, potencialmente afetando a centralidade do dólar. O futuro do sistema monetário internacional, pode incluir um maior pluralismo monetário, onde várias moedas competem como reserva. Essa evolução pode ocorrer de forma gradual à medida que novos arranjos econômicos e alianças se formam. O equilíbrio de poder econômico e político será fundamental para determinar quais moedas emergirão como alternativas viáveis ao dólar. Esses pontos destacam a complexidade e a dinâmica em evolução da dominação do dólar no sistema financeiro global. As interações entre tecnologia, política, economia e sociedade continuarão a moldar o futuro da moeda e o cenário monetário internacional. A vigilância cuidadosa sobre essas tendências será essencial para entender o que está por vir. Pessoal, tudo bem? Se não ficou tão bem assim quanto vocês esperavam, espero que esse vídeo tenha te agregado alguma coisa. Se gostou, dê um like, curte, se inscreva no canal e compartilhe. E até uma próxima.